Fala, meus queridos! Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo por aqui e hoje trazendo questões do Código de Ética do IBGE. Resolveremos exercícios da banca IBFC para treinar e revisitar o conteúdo programático desta matéria do Código de Ética do IBGE. Galera, antes de começar, se você puder deixar o seu like para fortalecer o nosso trabalho, eu agradeço demais. E um outro ponto, lembrando por aqui que o Código de Ética do IBGE, totalmente esquematizado, está disponível aos membros do canal. Inclusive, os mapas mentais que utilizaremos no vídeo de hoje foram extraídos do curso teórico, certo? Bom, recados dados, vamos lá. Questão de número 1, banca IBFC. Só um detalhe, esta questão fala do Decreto 1171. O Decreto 1171 de 94, ele serviu de inspiração para a criação do Código de Ética do IBGE. Então, o Código de Ética do IBGE é praticamente, um copia e cola deste decreto aqui, com algumas modificações bem pontuais. Tendo isso em mente, galera, e neste tipo de enunciado, nesta questão, não teremos nenhum prejuízo, ok? Então, responda de acordo com o Código de Ética do IBGE. Vamos lá. O Código de Ética Profissional do Servidor Público foi aprovado pelo Decreto 1171 de 94. E, entre outras providências, determinou que os órgãos e as entidades da administração pública federal, direta ou indireta, constituíssem as respectivas comissões de ética. Entre outros termos, prescreve. Item 1. A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, integra-se na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. Item 2. Não é vedado ao servidor iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite do atendimento em serviços públicos. Item 3. É dever fundamental do servidor público abster-se de forma absoluta de exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público, mesmo que observando as formalidades legais e não cometendo qualquer violação expressa à lei. E o item 4 nos diz o seguinte: a pena aplicável pela comissão de ética é a censura. Galera, pausem o vídeo e tentem resolver. 5 segundos e já voltamos. Bom, vamos lá, trazendo as assertivas para o próximo slide, começando com o item 1. Vimos no curso teórico que o nosso servidor público, no caso você, precisa, no desempenho da atividade da função pública, agir de modo profissional. E este profissionalismo abrange duas frentes: o ambiente de trabalho, no caso, a vida funcional dentro da repartição, e também, o mais importante está aqui, e abrange também a vida, o âmbito particular. Até porque, nos diz o Código de Ética, que os atos praticados pelo servidor, mesmo que na vida privada, eles possuem o poder de impactar o conceito de vida funcional. Com isso, pessoal, o item 1 está correto. A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, integra-se na vida particular de cada servidor público. Os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. Exatamente, pessoal. As atitudes do servidor no ambiente privado podem respingar, sim, no seu conceito na vida funcional, certo? Então, com isso, o item 1 está correto. Bom, vamos analisar o item 2. Neste item, temos a ideia de vedações, proibições.
O código de ética traz situações nas quais o servidor não poderá incorrer. São as chamadas vedações. Uma delas está aqui, ó. O servidor não pode iludir ou tentar iludir pessoa que necessite de atendimento de serviços públicos. Neste caso, galera, vamos imaginar o seguinte: o particular vai até uma repartição e busca uma atualização do seu processo. Chegando lá, o servidor simplesmente, já de cara, diz que não existe novidade. Porém, sequer o servidor acessou o sistema do órgão. Vejam só, nesta situação, o servidor está iludindo uma pessoa que está necessitando de atendimento, ok? Isso é vedado. Sendo assim e sabendo que é vedado, estamos diante de uma vedação, de uma proibição, o item 2 está incorreto, porque ele diz, ó, não é vedado. Este não tornou o item errado. Vamos ver o item 3, que traz a ideia de dever. Estudamos no curso teórico os deveres. Um deles está aqui, ó. É dever do servidor abster-se de exercer a sua função, o seu poder ou a sua autoridade com uma finalidade diversa do interesse público. Ou seja, servidor público, você precisará perseguir sempre, de forma absoluta, o interesse público. É o seu dever, é a sua obrigação, ok? Vamos ver então o item 3. É dever fundamental do servidor público abster-se de forma absoluta, é o que falamos como sempre, né? De exercer a sua função, o seu poder ou a sua autoridade com finalidade estranha ao interesse público. Então, de fato, ele precisa abster-se, mesmo que observando as formalidades legais e não cometendo qualquer violação expressa à lei. Exatamente, pessoal. Ele não pode desviar da finalidade pública, do interesse público. Sempre deve respeitar essa ideia, tá? Então, o fim do ato praticado pelo servidor precisa ser o bem-estar da coletividade, precisa ser o interesse público. Com isso, item 3 está correto. Item 4. A pena aplicável pela comissão de ética é a censura. Galera, teremos uma comissão de ética, veremos já já, tá? E essa comissão de ética, as iniciais aqui, ó, comissão de ética. Essa comissão de ética, ela só aplica uma penalidade, que é a penalidade de censura. Vamos pegar as iniciais, o C de comissão, o E de ética, e assim sabemos que a comissão de ética só aplica a censura. Maravilha? Com isso, o item 4 também está correto. Portanto, o item 1, 3 e 4 estão corretos. Vamos analisar agora como ficou o gabarito. Com essas informações, temos a correção da letra C de casa. Item 1, item 3 e item 4 estão corretos. O único erro está no item 2, beleza? Avançando, vamos para a questão 2. Em todos os órgãos e entidades da administração pública federal direta, indireta, autárquica e fundacional, ou em qualquer órgão ou entidade que exerça atribuições delegadas pelo poder público, deverá ser criada uma, daí precisaremos preencher este espaço, encarregada de orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor, no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público, competindo-lhe conhecer concretamente de imputação ou procedimento suscetível de censura. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna. Letra A. Comissão dos Direitos Humanos e Minorias. Letra B. Comissão de Ética. Letra C. Comissão de Cidadania. Letra D. Comissão de Educação. 5 segundinhos e já voltamos.
Bom, durante o curso teórico, falamos que os órgãos e entidades da administração pública direta, indireta, autárquica e fundacional terão a comissão de ética, terão a sua comissão de ética. E neste caso, a comissão de ética possui basicamente 3 grandes funções. A primeira das funções será a de orientar e aconselhar sobre a ética profissional. Basicamente, é olhar para o servidor e dizer: olha só, você tem um código de ética, existe uma ética profissional dentro deste órgão, dentro deste cargo, e você precisará respeitá-la. E isso inclui o tratamento com as pessoas e a ideia de zelo com o patrimônio público, ok? E esta comissão precisará avisar o servidor que, se eventualmente ele descumprir esta ética profissional, poderá sofrer o procedimento, a penalidade de censura. Uma outra função da comissão de ética é fornecer os registros sobre a conduta ética dos servidores. E isso vale para efeito de instruir e fundamentar eventuais promoções e demais procedimentos na carreira. O mais importante está aqui, fornecer registros. Portanto, pessoal, toda a ficha funcional do servidor estará registrada e quem fornecerá é a comissão de ética, ok? Fornecer os registros sobre a conduta ética do servidor. E por fim, sem dúvida, é o que mais cai em prova, está aqui, A comissão de ética só aplica uma penalidade ao servidor. Uma penalidade. Para que você não esqueça, comissão de ética, vamos pegar as iniciais. Temos o C e o E. Comissão de ética, com esse C e esse E, ela só aplica a penalidade de censura. Comissão de ética, rapaziada, não aplica nenhuma outra penalidade. Apenas a penalidade de censura, ok? Bom, com isso, vamos responder a questão. Só pode ser a nossa, vou abreviar, tá? A nossa comissão de ética. Ela estará presente em todos os órgãos e entidades da administração pública direta, indireta, autárquica e fundacional. É encarregada de orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público. Vimos aqui, tá? Competindo-lhe conhecer concretamente de imputação ou procedimento suscetível de censura. Ela aplica à nossa comissão de ética a pena de censura. Desta forma, temos como gabarito a letra B. Comissão de ética vai orientar e aconselhar sobre a ética profissional, fornece os registros e aplica a penalidade de censura. Questão 3 agora, bora lá, também da IBFC. Analise a notícia no quadro a seguir. Secretária que revelou o departamento de propina da Odebrecht depõe. A secretária Maria Lúcia revelou a existência de um departamento de propina dentro da Odebrecht e prestou depoimento nesta sexta-feira à Lava Jato. De acordo com o Ministério Público Federal, a secretária era funcionária de confiança e é considerada peça-chave nas investigações. A atitude da secretária está correta, pois: letra A. É dever do profissional delatar qualquer ato ilegal. Letra B. A consciência pessoal deve falar mais alto que a ética profissional. Letra C. O ato ilícito da Odebrecht e de qualquer empresa deve ser exposto diante da sociedade. E letra D. A denúncia de pagamento de propina levaria a um acordo de delação premiada. 5 segundinhos e já voltamos. Bom, vamos lá, pessoal. Só uma dica antes, tá? A questão, ela quer saber o que está no Código de Ética do IBGE. Não vamos ampliar esse horizonte. Combinado? Então, bora que bora. Quando estudamos os deveres, as obrigações do servidor, falamos de várias. Eu trouxe aqui 3. Primeira delas, é dever do servidor exercer com estrita moderação as prerrogativas funcionais, abstendo-se de fazê-lo o que for contrário ao usuário do serviço público e aos jurisdicionados administrativos.
Além disso, é um dever do servidor resistir às pressões dos superiores hierárquicos e dos contratantes ou interessados, que estejam visando vantagens indevidas. E por fim, o mais importante para o nosso item, é dever do servidor respeitar a hierarquia, porém, sem medo de representá-la. Inclusive, precisará comunicar imediatamente o superior dos atos que forem contrários ao interesse público. Resumo da ópera. Você, como servidor, caso observe alguma irregularidade, precisará delatar, ainda que a irregularidade esteja sendo praticada pelo seu superior. Portanto, essa é a sua obrigação. Comunique de forma imediata ao seu superior dos atos que estejam contrariando o interesse público. Sendo assim, a atitude da secretária está correta, pois: letra A. É um dever do profissional delatar qualquer ato ilegal. Exatamente, é um dever e está nesta parte aqui, ó. Comunicar imediatamente ao superior os atos contrários ao interesse público. E, claro, os atos ilegais também. Maravilha? Sendo assim, gabarito letra A de aprovado. Bom, avançando um pouco mais, chegamos à nossa última questão. Por aqui, vamos revisitar alguns tópicos do Código de Ética. Vejamos. Dê valores de verdadeiro, com V, ou falso, com F, para as afirmativas a seguir. Primeira. A moralidade da administração pública não se limita entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. Segunda afirmativa. O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar. 3. Toda ausência justificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, o que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas. 4. O servidor deve prestar toda atenção à ordem de seus superiores, velando atentamente por seu cumprimento e assim evitando a conduta negligente. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. 5 segundinhos e já voltamos. Bora lá, pessoal. Vamos colocar estes itens aqui, as assertivas, no próximo slide. A primeira trata da moralidade na administração. Se liguem só. Falamos no curso teórico que a moralidade da administração pública não se restringe a diferenciar o bem e o mal. Existe sim essa distinção, porém precisaremos observar outros pontos também. Por exemplo, quando o servidor atua, devemos entender que a finalidade, o objetivo do seu ato, precisará ser sempre o bem comum, o bem-estar de toda a coletividade. Vamos ver agora o primeiro item. A moralidade da administração não se limita entre o bem e o mal, exatamente, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. Exatamente, o fim é sempre o bem comum, é sempre o bem-estar de toda a coletividade. Com isso, temos aqui este item como verdadeiro. Vamos ver agora o item 2, que fala do trabalho desenvolvido pelo servidor na comunidade, na sociedade. Pessoal, o seguinte, quando o servidor atua de modo profissional, ele faz o seu dever de casa, tá? Então ele é um bom servidor. Isso causa impacto na sociedade, teremos um serviço público de qualidade e o próprio servidor, como é integrante da sociedade, ele será também beneficiado, tá? Então, neste caso, é uma via de mão dupla. A sociedade ganha e o próprio servidor também será beneficiado. Portanto, temos que o êxito do trabalho do servidor acaba sendo o seu maior patrimônio, o seu maior legado. Com isso, o item 2 está correto. O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade
deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar. Perfeito, item verdadeiro. Vamos agora ao item 3, que fala de ausências. Tomem cuidado aqui. As ausências podem ser de dois tipos: justificadas e injustificadas. No primeiro caso, existe um motivo para a ausência do servidor. Se existe um justo motivo, elas são permitidas e não geram consequência. Por aqui não teremos consequências. Por outro lado, sendo a ausência injustificada, aqui sim, teremos consequências. Teremos a desmoralização do serviço público como primeira consequência e quase sempre a ausência injustificada acarretará também a desordem nas relações humanas. Ou seja, neste caso já estamos falando de conflitos generalizados. Isso pode ocorrer. Portanto, gravem isso, não é toda ausência que gera uma consequência. A ausência, quando justificada, é permitida e não teremos reflexos negativos. Se a ausência for injustificada, aí sim, ela não é permitida e, neste caso, teremos consequências. A desmoralização do serviço público e quase sempre uma desordem nas relações humanas. Com isso, pessoal, cuidado agora, hein? Este item está errado, ele é falso. Porque, vejam, está falando que toda ausência justificada é fator de desmoralização do serviço, o que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas. Nada disso, pessoal. A ausência justificada não gera consequência. Portanto, a questão errou neste ponto aqui, ó, toda ausência justificada. Maravilha? Vamos agora à última assertiva. Bom, este item traz a ideia de ordens. Vimos o seguinte, pessoal. As ordens legais, elas devem ser cumpridas pelo servidor rigorosamente. Inclusive, isso acaba evitando conduta negligente, certo? Então, ordens legais, o servidor precisa cumpri-las rigorosamente, para que assim evite uma postura, uma conduta negligente. Com isso, o último item está correto também. Ficamos com a sequência verdadeiro, verdadeiro, falso e verdadeiro. Vamos voltar lá na questão e preencher. Temos aqui, ó, letra C de casa. Verdadeiro, verdadeiro, falso e verdadeiro. Gabarito, letra C de casa. Bom, pessoal, então é isso. Resolvemos 4 questões e aproveitamos para revisitar vários pontos do Código de Ética do IBGE. Eu espero que você tenha gostado e em breve voltaremos com mais vídeos aqui no canal. Desejo a todos bons estudos, fiquem com Deus, até a próxima e eu fui!